Olá! E aí, tudo pronto? A gente está prestes a começar uma viagem incrível no tempo para um mundo que ficou escondido por séculos nas montanhas e desertos do Peru. Um lugar cheio de deuses jaguar, artistas geniais e engenheiros que fizeram o impossível acontecer. Muito, mas muito antes dos famosos Incas. E para começar nossa expedição, a gente parte logo dessa pergunta. Pensa só, em 1987, uns arqueólogos acharam a tumba do Senhor de Sipã, totalmente intacta. E sim, estava cheia de ouro. Mas o verdadeiro tesouro ali não era só o brilho do metal. O que faz essa descoberta ser tão espetacular assim, Maia? É isso, Léo. O grande valor está na informação que esses objetos trazem. Cada peça de ouro, de prata, de turquesa, conta um pedaço da história de um governante superpoderoso do povo Moche. Tenta imaginar. Protetores de orelha de ouro com guerreirinhos minúsculos desenhados, colares de amendoim feitos de ouro e prata, é como se a gente abrisse um livro de história que ninguém nem sabia que existia. Exatamente. Para quem estuda história, encontrar a tumba do Senhor de Sipã é tipo ganhar na loteria. Os corpos, as roupas, as armas, cada detalhe ajuda a gente a montar o quebra-cabeça do mundo dos Moche. A gente consegue entender quem mandava, no que eles acreditavam sobre a vida após a morte e até como era o dia a dia deles. Cada artefato é uma pista. E olha, o Senhor de Sipã é só uma das paradas da nossa viagem. Agora a gente vai voltar ainda mais no tempo para conhecer as culturas que, digamos, prepararam o terreno. As civilizações que foram a base de tudo que veio depois na região dos Andes. E aqui está o nosso mapa da viagem. A gente começa lá em 1500 a.C., com os Chavin, e vai avançando no tempo, passando pelos Paracas, Nazca, Moche e Chimu, até chegar nos Incas. Cada um desses nomes que está aí na tela representa um povo com tecnologias e artes simplesmente incríveis. Nossa primeira parada é bem lá no alto dos Andes. Vamos conhecer os Chavin, que muitos consideram a cultura mãe da região. Eles não criaram um império com exércitos, não. A influência deles se espalhou através de uma ideia religiosa muito poderosa. Isso aí. E o que quer dizer teocrática? Basicamente, o poder estava todo com os sacerdotes. Eles governavam em nome dos deuses, e o deus principal deles tinha traços de jaguar, uma figura que representa poder e mistério. O centro de tudo era o templo de Chavin de Huántar, um lugar sagrado a mais de 3.000 metros de altitude. E a arte deles era a principal forma de marketing, digamos assim. As esculturas em pedra não eram só para enfeitar. Elas mostravam seres mitológicos, uma mistura de onça, águia e cobra, sabe? Isso representava a conexão entre o céu, a terra e o mundo subterrâneo. A cerâmica, que era sempre escura e com um formato bem característico, era outra forma de espalhar essa visão de mundo pela região toda. E essa é a pergunta de ouro. Maia, vamos pensar nisso juntos. O que uma pessoa daquela época sentiria ao ver uma escultura gigante de um deus com dentes de jaguar e garras de águia? Com certeza sentiria medo, muito respeito. A sensação de estar diante de algo muito maior e mais forte que um ser humano. Essas imagens não foram feitas para serem fofinhas, né? Elas foram feitas para impressionar, para mostrar o poder dos deuses. Exato. E quem eram as pessoas que diziam entender e se comunicar com esses deuses tão poderosos? Os sacerdotes. Então, ao criar essa arte, que era ao mesmo tempo assustadora e poderosa, eles estavam, na verdade, fortalecendo a própria autoridade deles. É como se a arte dissesse: olha só os deuses que a gente serve. São seres ferozes, donos do céu e da terra. E só nós, os sacerdotes, podemos falar com eles por vocês. A arte, nesse caso, era uma ferramenta de poder para deixar bem claro quem é que estava no comando. Beleza, agora vamos descer das montanhas e viajar para um dos lugares mais secos do mundo, a costa sul do Peru. Lá, duas culturas extraordinárias não só sobreviveram, como floresceram, criando tecnologias e uma arte espetacular. Chegamos aos Paracas. Esse povo era simplesmente mestre em duas coisas: cuidar dos seus mortos e tecer. Eles desenvolveram umas técnicas de mumificação super complexas e a habilidade deles com tecidos era, sério, de outro mundo. Os mantos Paracas são considerados obras de arte até hoje, com cores que continuam super vivas depois de 2.000 anos. Pois é. E a forma como eles enterravam os mortos foi mudando com o tempo. Na primeira fase, chamada cavernas, eram enterros mais coletivos, mais simples. Mas aí, na fase necrópole, a coisa fica muito mais sofisticada. Cada pessoa importante era enrolada em várias camadas de tecidos incríveis, formando um fardo funerário gigante e enterrada em cemitérios super organizados. Essa mudança toda mostra pra gente que a sociedade dele estava ficando mais complexa, com uma divisão social mais clara. E ali, vizinhos dos Paracas, surgiram os Nazca, os verdadeiros engenheiros do deserto.
Eles são famosos por uma das coisas mais misteriosas da história da humanidade, as linhas de Nazca. Mas, olha, eles não eram só artistas, eram também gênios da engenharia hidráulica. É uma coisa impressionante. Eles desenharam figuras gigantescas de animais e formas geométricas no chão do deserto. E são tão grandes que só dá para entender o que são se você estiver voando. A precisão é absurda. Como eles fizeram isso sem a tecnologia que a gente tem hoje? E fica a pergunta que vale $1 milhão. Por quê? Seria um tipo de calendário astronômico para guiar a agricultura? Eram caminhos para rituais religiosos? A verdade é que ninguém sabe ao certo, e esse mistério todo é o que torna tudo ainda mais fascinante. E aqui está outra genialidade deles. Como é que se planta comida no meio do deserto? Os Nazca construíram uma rede de aquedutos subterrâneos, os púquios, que captavam a água que corria debaixo da terra. Com essa tecnologia, eles transformaram o deserto em campos férteis. E o mais incrível de tudo é que muitos desses púquios funcionam até hoje. É uma baita lição sobre como gerenciar a água que continua super relevante, ainda mais com os desafios que o mundo enfrenta hoje. Saindo do deserto sul, nossa viagem nos leva agora para a costa norte do Peru. Essa região foi o lar de povos guerreiros, governados por sacerdotes poderosos e que eram mestres absolutos na arte de trabalhar com argila e com metais preciosos. E aqui a gente reencontra os Moche, o povo lá do Senhor de Cipã. É importante a gente entender que eles não eram um império unificado, mas sim várias cidades-estado que compartilhavam a mesma cultura. Pensa nelas como pequenas nações que eram aliadas e às vezes rivais. Cada vale tinha seu próprio governante e seu próprio centro de poder. A cultura Moche é um livro aberto, e isso não é nem modo de dizer. A cerâmica deles é tipo uma enciclopédia visual. Eles criaram os vasos-retrato, que são tão realistas que parecem fotografias de pessoas que viveram há quase 2.000 anos. Outras peças mostram cenas de batalhas, rituais de sacrifício, caçadas e até o deus deles, o Ai Apaek, que era uma figura bem assustadora. É a cultura material contando tudo sobre a vida deles pra gente. E olha só que contraste interessante. Enquanto os Nazca focavam no abstrato, no simbólico e no gigantesco, com as suas linhas e a cerâmica super colorida, os Moche iam para o outro lado, o realismo. Eles queriam contar histórias, mostrar as pessoas, documentar a vida. é tipo comparar a grandiosidade de um projeto de engenharia com um documentário super detalhado. Exato. Duas formas simplesmente geniais de ver e registrar o mundo. Depois que os Moche entraram em declínio, surgiram na mesma região os Chimu. Eles pegaram toda a herança dos Moche e levaram a coisa para um outro nível. Eles criaram um reino de verdade e construíram Changshan, uma cidade gigantesca feita inteiramente de barro, com muralhas, palácios e templos. E eles eram mestres na metalurgia. O processo era super complexo. Primeiro vinha a fundição, onde o metal era derretido. Depois o martelamento, para dar a forma que eles queriam. E por fim, a decoração, com técnicas super refinadas para criar desenhos em relevo. Tudo isso exigia um conhecimento técnico muito avançado que foi passado de geração em geração. E o resultado eram peças de tirar o fôlego. Facas cerimoniais chamadas tumes, máscaras funerárias, copos, joias, tudo em ouro e prata. Mas não era só para ser bonito, não. Esses objetos eram símbolos de poder divino e de status social. Apenas a elite, os governantes e os sacerdotes podiam usar essas peças. Era uma forma de mostrar para todo mundo quem estava no topo da sociedade. Bom, nossa jornada por esse mundo pré-Inca está chegando ao fim. A gente viu como, ao longo de quase 3.000 anos, diferentes povos criaram soluções incríveis para viver e prosperar, deixando um legado que a gente consegue ver até hoje. Então, vamos recapitular rapidinho. Os Chavin uniram a região com a religião e a arte em pedra. Os Paracas nos deixaram os tecidos mais incríveis do mundo antigo. Os Nasa dominaram o deserto com sua engenharia. E os Moche nos contaram suas histórias com a cerâmica super realista. E por fim, os Chimu construíram cidades gigantes e se tornaram mestres do metal. Uma civilização foi construindo sobre o conhecimento da outra. Foi uma evolução contínua. E essa é a ideia mais importante que a gente precisa guardar. Os Incas, com toda a sua fama, com o Machu Picchu e tudo mais, não inventaram tudo do zero. Eles foram os grandes herdeiros de milênios de conhecimento. Exatamente. Eles aprenderam com os Chimu a construir cidades, com os Nazca a irrigar o deserto e com todas essas culturas a organizar a sociedade e a trabalhar com metal e pedra. O Império Inca foi o capítulo final de uma história muito, muito longa de inovação. E a gente termina com uma provocação. A tumba do Senhor de Cipã foi encontrada quase que por acaso há poucas décadas.
O que mais será que está lá enterrado, só esperando para ser descoberto? Que novas histórias sobre esses povos fantásticos o futuro ainda pode nos contar? O passado andino ainda guarda muitos segredos. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.